Bem-vindo ao canal Escatológico. A humanidade, depois que foi expulsa do paraíso, sempre procurou se organizar de uma forma utópica. Então já passamos aí por diversos tipos de governos, diversos tipos de organização da sociedade, para podermos tentar conviver em harmonia. Mas sabemos, tá, que tudo isso é impossível. E Deus deixa dar corda para o ser humano, para ele poder se organizar e sempre se decepcionar, porque é impossível, através das elucubrações humanas, você conseguir a perfeição o que toca à organização da sociedade. Vimos aí o exemplo de um abestalhado que foi falar a respeito do regime do Bigodinho, né? Aquele palhaço lá que perseguiu os judeus, era um endemoniado, né? Perseguindo o povo que nos deu o Messias, que nos deu Jesus Cristo, né? E aí vem o outro e fala sobre o regime do bigodão. Tem um regime do bigodinho, né, aquele doente lá, daquele país europeu, que ele era de um país, mas aí governou outro país, né? E tem o bigodão, né? O bigodão. É o bigodinho e o bigodão, que é outro regime que matou muita gente, né? E se você quiser saber o quanto de gente que esses loucos mataram, é só ler esse livro aqui, tá? O Livro Negro do Comunismo. E só para vocês ficam dizendo que uma coisa é diferente da outra, que o bigodinho é diferente do bigodão, tá? Só quero lembrar para vocês que quando a Polônia foi invadida em 1939, no dia 1º de setembro de 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, que o bigodinho e o bigodon, o exército do bigodinho e o exército do bigodon se uniram forças, os dois juntos, em conjunto, tá? Tralalala, vamos invadir a Polônia! Eles foram juntos, era mãozinha, foram juntos fazer a campanha contra a Polônia, tá? Então não vem dizer para mim que eles são diferentes, não. É tudo o mesmo lixo, tá? Tudo o mesmo lixo. O ser humano não vai conseguir implementar justiça na Terra. Não vai. Não vai. Estamos caminhando para um governo que vocês vão ver. Vocês vão ver, tá? Todos vocês aí, essa geraçãozinha aí, nós vamos passar, mas vocês vão ver, vocês vão experimentar, tá? Vocês que não creem no Senhor Jesus, tá? Vocês vão experimentar a pior ditadura, tá? Que vai se abater sobre a terra. Está predito isso nas Escrituras Sagradas. Vai ser a última tentativa, tá, do ser humano, só que agora guiado pelo próprio Satanás. Então, todos vocês ateuzinhos aí, tá? Os adoradores aí do espaço sideral, tá? Todos vocês vão ver, vão sentir na pele o que é bom por terem rejeitado, certo? O governo divino. Vocês vão sentir na pele o que é bom para tosse, tá bom? Então é isso. E aí tem uns idiotas aí que ficam batendo palma, né, para essas ditaduras, esses governos, né, que procuram aí utopia. E a última utopia vai ser essa, a utopia da ONU, Organização das Nações Unidas. Nós vamos fazer, nós vamos criar um grande governo e vamos unir todas as religiões em uma só. Vamos receber os ETs
nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos nos elevar como uma humanidade evoluída. Vocês vão. Vocês vão. E a própria palavra de Deus fala, né? Eles rejeitaram a verdade e o próprio Deus manda para eles a mentira, manda para eles o engano espiritual, vai ser um engano econômico, um engano político, um engano bélico, um engano espiritual. Jesus Cristo disse em Mateus 24, vede que ninguém vos engane. Agora, uma coisa que nós temos visto, e tenho visto em muitos comentários no canal, é que existe um ataque aberto contra o arrebatamento pré-tribulação. A tribulação vai se abater sobre o mundo e a igreja não vai participar disso. Mas existe, tá, uma estratégia do próprio Satanás, que é difícil hoje em dia as pessoas conhecerem a Bíblia de capa a capa, não é? Então as pessoas se deixam usar, às vezes de modo inocente e às vezes de maneira subrepetícia, tá? Então essa estratégia, que já está em operação há várias décadas, tem sido tão bem sucedida que o maligno está agora se movendo para uma nova fase e atacando abertamente certos ensinos do Evangelho que foram estabelecidos há muito tempo. E um dos principais alvos na campanha atual é a doutrina do arrebatamento pré-tribulação. O demônio sempre odiou essa doutrina, junto com a doutrina da iminência, pois esta doutrina é chamada bendita esperança, que sustenta o fiel cristão. Juntas, essas doutrinas ensinam que Cristo pode retornar para sua noiva a qualquer momento e que certamente fará isso antes do início da tribulação. Os ímpios, aqueles que querem o governo utópico, o governo humano, materialista, baseado aí nessas doutrinas e nessas ideologias materialistas, vão ficar aí, né? Vão ficar aí adorando o anticristo, e eles vão receber a notícia, né? Quando houver o arrebatamento, os ímpios vão ficar embasbacados. O que aconteceu? E qual vai ser a resposta da ONU ou do governo mundial que será formado rapidamente quando houver esse evento? Eles vão dizer, olha, aí vem os caras da nova era, da religião da nova era, e eles vão falar o seguinte, olha, finalmente aqueles que atrapalhavam a evolução da humanidade foram abduzidos pelos alienígenas e levados para um planeta inferior, ou um outro planeta qualquer. Agora nós podemos evoluir Nesta bola giratória, vamos evoluir. E aí vai ficar esse pessoalzinho aí, né? Que acredita em ET, tá? E eles vão. Aí haverá grandes sinais, muitos prodígios feitos pelo anticristo, pelo falso profeta, né? Que todos nós sabemos, está revelado lá. Da onde esse profeta vem, está revelado na Escritura. Quem é sábio que entenda essas coisas. E quem é prudente que as saiba, né? Está na Escritura isso aí. Então o demônio sempre odiou essa doutrina. E a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. E muitos cristãos sinceros do passado que rejeitaram a doutrina de um arrebatamento pré-tribulacional fizeram isso com base na compreensão que tinham das Escrituras. Eles não sentiam compulsão em denegrir seus irmãos que aderiam a uma posição pré-tribulação. Infelizmente, essa atitude está agora mudando. E muitos hoje estão sendo informados que a doutrina do arrebatamento pré-tribulação impede o crescimento da igreja. Os críticos mais virulentos a classificam não apenas como escapista, irresponsável, egoísta, mas até como equivalente a uma heresia.
tá? Eles têm feito isso. Tem dito aí, né, que essa doutrina revelada nas Escrituras beira a heresia. Os caras nem sabem o que é heresia. E essa nova e mais abrasiva atitude parece estar se propagando em sincronia com uma coisa chamada teologia do domínio, que afirma que o homem, por meio do corpo corporativo da igreja, trará o reino em nome de Cristo, e que Cristo retornará pessoalmente somente quando essa tarefa estiver concluída. Então são os adeptos, na verdade, de um comunismo teológico, tá? Uma utopia, tá? Então nós vamos conseguir, eu não sei como, tá? Conseguir trazer o reino, a igreja trabalhando, vai trazer o reino, certo? E vai implementar o reino de Deus aqui. Tá? Essa mesma igreja, que a maioria aí dos crentes, a mesma igreja que acredita nisso aqui, tá? Em todas as mentiras relacionadas a isso aqui. São muitas, tá? Não se enganem. Agora, o que acontece também é que os cristãos, eles esquecem, eles não sabem o que é a grande tribulação. Tá? Esses que defendem que a igreja estará na tribulação. Eles não sabem e desconhecem o que é a tribulação. Apesar de tudo que já foi escrito e dito a respeito desse assunto, a maioria dos cristãos professos hoje tem pouca compreensão do que realmente é a grande tribulação. Até aqueles que aceitam que a tribulação possa ser um evento real, que muitos não acham isso, né? Eles a veem principalmente de modo assim, em termos de guerra e turbulências experimentadas de modo intermitente por toda a história, tá? Então eles entendem que são as tribulações que ocorrem em vários períodos históricos, mas em uma escala gigantesca, tá? Mas por mais pavoroso que isso possa ser, porém, a grande tribulação será inimaginavelmente pior, mais severa, mais bárbara, mais horrenda do que qualquer coisa que já tenhamos visto ou conhecido. Mas o Senhor, em sua misericórdia, nos deu uma prévia, tá? Existe uma prévia dessa ira futura, quando ele incluiu em sua palavra um relato detalhado do dilúvio, tá? A cronologia bíblica indica que esse evento do dilúvio ocorreu por volta de 2350 a.C. Portanto, além das 8 pessoas que estavam na arca e seu complemento de animais e pássaros, tudo mais que tinha fôlego na terra morreu. Aqueles que fugiram para as montanhas ou que encontraram refúgio em algum tronco flutuante morreram depois de pouco tempo. Além dos insetos, dos peixes, nada sobreviveu em toda a face da terra. A face da terra, tá? O dilúvio prova isto aqui. O dilúvio só é possível nesta terra, tá? Só é possível de ter ocorrido aqui. Jamais aqui, porque água nivelada não gruda em bola, tá? Você pode fazer qualquer mágica aí, um monte de cálculo matemático, mas não gruda, meu amigo, tá? Não gruda, não gruda. Se você fizer água grudar nessa lorota, eu rasgo a minha Bíblia, tá? Tem cristão aí que já se entregou, entendeu? Já aceita essa mentira aqui, tá? São os fracos da cabeça. São pessoas tíbias. E tá lá que os tíbios não vão herdar o reino dos céus, tá? São tíbios, fracos. São fracos, covardes. Não querem ser chamados de retrógrados, né? Aí conheço uma pessoa que um dia eu falei a respeito dessa verdade, ele se diz cristão, né? Ele: não, eu não sou arcaico, eu sou retrógrado. Gênesis 7:22 diz: tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu.
Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra. A face da terra. Não nesta lorota, nessa palhaçada que vocês acreditam, tá? Essa coisa ridícula aqui. É tão feio que não serve nem para enfeite essa porcaria aqui. De quantas pessoas, então, a Bíblia está falando aqui? Se fizermos uma suposição, isso assim sendo muito conservador, tá? 100 anos depois da criação de Adão e Eva, em 4000 a.C., havia uma centena de adultos vivos na Terra e que a população humana cresceu a uma taxa muito modesta de 1,5% ao ano. Então havia pelo menos 1 bilhão de pessoas na Terra por volta do tempo do dilúvio. Com exceção dos 8 indivíduos sobreviventes, todos os demais morreram depois de algumas poucas semanas. Isto é julgamento, isto é tribulação, isto é a ira de Deus. Este é o tempo sobre o qual os profetas advertiram, quando a misericordiosa paciência do Senhor se esgota, quando a era da graça chega a um fim súbito e dramático, e o julgamento de Deus é derramado com grande fúria sobre toda a terra. Este não é um tempo de flagelação ou de santificação, não. Não é um tempo de purificação. Ao contrário, é uma era completamente nova na história da terra, um tempo de vingança. Um tempo de punição, quando o Senhor Deus de toda a criação derrama a sua justa ira sobre as massas ímpias da terra. E tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. Ninguém aprendeu absolutamente nada. Continua aí, né, falando um monte de abobrinha e praticando mal. Vai vir a Terceira Guerra Mundial e a Quarta Guerra Mundial ainda. É um absurdo você, que se diz cristão, acreditar que a igreja estará na terra quando isso acontecer. A noiva de Cristo não passará pela grande tribulação, pois Cristo já recebeu a ira de Deus sobre si mesmo no lugar dela. Isto foi o que o nosso Senhor alcançou para nós no Calvário. Como então pode a igreja precisar pagar uma dívida que o Filho de Deus já pagou? Então, esse pós-tribulacionismo é uma marca de quão longe a igreja professa já se afastou da verdade bíblica que tantos deixam de compreender. A noiva de Cristo ou a tribulação, eles não sabem o que é uma coisa ou outra. O arrebatamento e a segunda vinda são eventos separados. No arrebatamento, Cristo não retorna à superfície da terra, tá? Mas apanha os fiéis cristãos para se encontrarem com ele acima da terra. Então Jesus vem arrebatar a igreja, os mortos são ressuscitados e os vivos serão transformados e levados ao céu. Tá? Está escrito em João 14:3: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No arrebatamento vai ocorrer também a ressurreição física de todos os fiéis da época da igreja que já morreram. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E no momento do arrebatamento, a terra vai estar em um estado de relativa calma, tá? E ninguém estará esperando o julgamento de Deus. Está em Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Esse foi o caso no dia em que Noé entrou na arca, e no dia em que Ló saiu da cidade de Sodoma. E as Escrituras afirmam: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O arrebatamento poderá ocorrer a qualquer momento. No dia do arrebatamento, a igreja professa estará dormindo, e haverá pouca expectativa geral com o retorno do Senhor. A segunda vinda, na verdade, é um evento distinto. Na segunda vinda, Cristo retorna à terra no Monte das Oliveiras para governar sobre Israel e o mundo inteiro a partir do trono de Davi em Jerusalém. E aí vai acabar toda essa lorota desses governos humanos ridículos, tá? Que aí é a pedra, né, que vai se abater. É a grande pedra daquela visão de Daniel que se abate sobre os pés da estátua, né? Que é essa estátua ridícula lá dos governos humanos, tá? Será feita em pedaços. Há muitas outras considerações a respeito desse tema, mas temos provas sólidas nas Escrituras de que a igreja, a noiva de Cristo, não será espancada, tá? Durante a tribulação. Ela vai ser revestida de glória. Vestida de glória subirá aos céus. Porque nós vemos aí muitos cristãos, né? E eu vejo muitos pastores, muitos cristãos, eles colocam isso aqui, ó, nos vídeos deles, essa porcaria girando aqui, ó, né? E dizem que isso aqui é a criação de Deus. Eles batem, eles espancam a criação de Deus, que é essa aqui. Mas eu vou dizer para vocês, vocês podem espancar a criação, tá? Mas Deus não vai deixar a noiva dele, tá? Cristo não vai deixar a noiva dele ser espancada como vocês têm espancado a criação de Deus, tá? Fica a dica.